Gente, então só alguns conceitos básicos da disciplina de ESAI 2 para vocês entenderem um pouquinho mais. Em relação ao momento cirúrgico, ao perioperatório, ele vai ser dividido em pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. O pré-operatório é dividido em imediato e imediato. O pré-operatório imediato diz respeito desde o momento da decisão cirúrgica até as 24 horas anteriores a essa cirurgia. Qualquer tipo de preparação para a cirurgia, como por exemplo, um regime específico, controle de diabetes, controle de hipertensão feito meses antes dessa cirurgia, já é considerado pré-operatório imediato. O pré-operatório imediato compreende as 24 horas que antecedem essa cirurgia, né? E aí se estende até o momento que o paciente é encaminhado para o centro cirúrgico. É muito importante lembrar que quanto menor o tempo que o paciente passa no hospital, menor é o risco de infecção e com isso, menor os custos também. Em relação ao transoperatório, o transoperatório possui dentro dele um intraoperatório. Então, o transoperatório compreende desde a chegada desse paciente ao centro cirúrgico até a saída desse paciente da sala de operação. E o intraoperatório corresponde do início ao fim do procedimento anestésico cirúrgico, ou seja, o intraoperatório está inserido no transoperatório. Já o pós-operatório, ele vai compreender três momentos, desculpa. Ele vai compreender 3 momentos: RPA, pós-operatório imediato e pós-operatório mediato. A RPA, que é a recuperação pós-anestésica, vai ser a chegada do paciente nessa RPA logo após o procedimento cirúrgico, até a alta desse paciente da RPA para sua unidade de origem. Ou seja, após ele estar saindo do plano anestésico. O pós-operatório imediato corresponde às 24 horas após esse procedimento cirúrgico. E o pós-operatório mediato corresponde ao momento após essas primeiras 24 horas e se estende até a alta do paciente, até mesmo após ele já estar em casa. Agora, em relação à classificação do tratamento cirúrgico, os momentos operatórios. A determinação do momento propício à realização dessa cirurgia vai depender muito do quadro desse paciente e da avaliação das vantagens e desvantagens desse procedimento. A cirurgia pode ser de emergência, por exemplo, quando exige intervenção imediata. Essa cirurgia também pode ser de urgência, quando a intervenção precisa ser o mais rápido possível, mas ela pode aguardar e esse paciente tem que ficar enquanto aguarda em avaliação, observação clínica e laboratorial. Ela pode ser paliativa. Ela pode ser eletiva. Essa cirurgia ela é indicada para tratar algum tipo de condição desse paciente, mas ela pode ser agendada numa data pré-estabelecida pelo médico e pelo paciente. Agora, quanto à finalidade da cirurgia, aí sim ela pode ser paliativa, por exemplo, quando é para melhorar alguma condição desse paciente. Para contribuir para a qualidade de vida desse paciente. As radicais ocorrem quando algum segmento corporal, algum órgão vai ter sua retirada total ou parcial. Aí vai ser como, por exemplo, a mastectomia. A plástica tem finalidade estética ou corretiva. A pré-diagnóstica, como a laparoscopia e as biópsias, que elas vão ser caracterizadas pela remoção de fragmentos de tecido para fazer um exame macroscópio para fim diagnóstico. Agora, o risco cardiológico. O que é esse risco cardiológico? Vai determinar o risco que esse paciente tem de perder fluidos e sangue durante essa cirurgia. Desculpa, gente, esse celular nunca fica certo aqui, porque é um balde que eu tô botando as minhas coisas no meu celular para filmar para vocês. Então, em relação ao risco cardiológico, então, é o risco que esse meu paciente tem de perder fluidos e sangue durante a cirurgia. E aí a cirurgia, quanto a esse risco cardiológico, vai ser classificada em pequeno porte, médio porte e grande porte. E aí, a cirurgia de pequeno porte, esse paciente tem uma probabilidade muito reduzida de perder fluidos e sangue. A médio porte, esse paciente tem uma probabilidade de perda de fluidos média. E a de grande porte, a probabilidade desse paciente perder
perder fluidos e sangue é muito grande, como por exemplo nas cirurgias cardíacas. Quanto à duração da cirurgia, quanto maior a duração dessa cirurgia, maior é o porte dessa cirurgia. Então, porte 1, duração de até 2 horas. Porte 2, duração de 2 a 4 horas. E porte 3, duração de 3 a 4 horas, duração de 4 a 6 horas. E porte 4, acima de 6 horas a duração da cirurgia. Em relação ao potencial de contaminação, a cirurgia pode ser limpa, contaminada, potencialmente contaminada e infectada. Em relação à cirurgia limpa, ela vai ser realizada em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, na ausência de processos infecciosos e inflamatórios locais. Já as potencialmente contaminadas vai ser realizada em tecidos colonizados por flora microbiana residente, ou então pouco numerosa, em tecidos de difícil descontaminação ou sem contaminação significativa. A contaminada vai ser realizada em tecidos traumatizados recentemente ou abertos, ou então em tecidos colonizados por flora bacteriana muito abundante, cuja descontaminação é muito difícil ou impossível, ou ainda em cirurgias com falhas de técnica operatória. Nos resumos que eu botei no site também, já tem exemplos dessas técnicas, além da explicação certinha dessas técnicas, dessas feridas com potencial, dessas cirurgias com potencial de contaminação. Já tem os exemplos certinhos. A infectada, ela vai ser realizada em qualquer tecido ou órgão na presença de processo infeccioso, com supuração local, tecido necrótico ou corpos estranhos, como por exemplo desbridamento de úlceras, é um exemplo disso. Classificação ASA, rapidinho a respeito de condições físicas, vai da classe 1 a 6, sendo 1, paciente saudável, 2, paciente com doença sistêmica discreta, 3, paciente com doença sistêmica grave, 4, paciente com doença sistêmica impactante, 5, paciente com paciente moribundo e 6, paciente com morte cerebral. Em relação ao pré-operatório, é muito importante que haja uma avaliação do paciente pelo enfermeiro, avaliação de pré-admissão, dados de admissão, formulário de consentimento, ver uma história pré-operatória, realizar exame físico, exames laboratoriais, escolher o tipo de anestesia com o paciente, esclarecimento de dúvidas do paciente e da família em relação ao procedimento que ele vai realizar. É muito comum que o paciente chegue no centro cirúrgico sem nem saber o procedimento que ele vai fazer. Então ele chega lá muito ansioso, muito assustado. Às vezes só o esclarecimento daquele procedimento deixa ele mais tranquilo, mais confiante em relação à cirurgia. Então é muito importante que ele esteja ciente e entenda da forma dele o que ele vai fazer no centro cirúrgico. É importante você perguntar para o paciente sobre doenças pulmonares e cardiológicas, o uso de medicamentos, se ele faz uso de álcool ou outras drogas, as alergias alimentares, alergia a látex, alergia a algum tipo de medicamento, alergia a algum tipo de anestésico, se ele tem gravidez. Se ele tem gravidez, né? Se ela tá grávida, o histórico pessoal ou familiar desse paciente, alguma reação à anestesia. Tá? E aí no dia da cirurgia esse paciente pode chegar 2 horas antes para realizar os procedimentos pré-operatório até. A escolha da anestesia. Quais são os fatores que influenciam na escolha dessa anestesia? A vontade do paciente. Muita gente acha que o paciente não influencia na escolha da anestesia, mas ele influencia. De acordo com a sua compreensão dos tipos de anestesia e suas vontades, ele influencia também. O estado fisiológico desse paciente, a presença e a gravidade de patologias associadas, o estado mental e psicológico desse paciente também, a recuperação do pós-operatório de diversas anestesias e as opções para tratamento da dor do pós-operatório e então a duração desse procedimento cirúrgico.
As pré-medicações. Essas pré-medicações, elas são utilizadas para produzir sedação psíquica e diminuir a ansiedade do paciente, porque às vezes ele fica muito ansioso e isso é muito prejudicial para o próprio paciente. No pré-operatório imediato, a gente precisa avaliar o porte da cirurgia, a duração do procedimento, o tipo de anestesia, o estado físico geral desse paciente, a idade, gravidade da doença. Então, o enfermeiro vai realizar um exame físico geral nesse paciente, claro, sempre com consentimento dele, para identificar problemas, formular os diagnósticos de enfermagem, fazer prescrições necessárias a ele e estimular o autocuidado já no pré-operatório desse paciente. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês que é importante a respeito do risco cirúrgico é a reunião de todas as alterações funcionais e orgânicas que podem alterar o curso desse procedimento cirúrgico. Tem alguns preparos específicos para a cirurgia, que é o jejum conforme a idade, que, por exemplo, a aspiração do conteúdo gástrico, que é um dos dramas da anestesia, mas no adulto o jejum é de 8 horas antes da anestesia. Nos recém-nascidos, o jejum é de leite industrial, é de 6 horas, de leite materno de 4 horas e de água de 2 horas. E nas crianças até 6 anos o jejum é de 6 horas. A tricotomia é muito assim, debatido isso ainda, mas se for feita a tricotomia da região que vai ser operada, deve ser feita no máximo 2 horas antes do procedimento. A higiene corporal, né, seguida de aplicações de antisséptico também prescrito conforme o protocolo. É muito importante remover qualquer tipo de adorno metálico desse paciente, próteses dentárias, fazer a higiene oral, verificar os sinais vitais, administrar então o medicamento pré-anestésico quando prescrito, verificar e anotar qualquer tipo de informação desse paciente relevante, observar sinais de medo e ansiedade desse paciente, estimulando ele a conversar com você sobre esses medos e ansiedades dele e as expectativas dele em relação a essa cirurgia também. E tudo isso deve ser anotado na evolução